Boa tarde, estamos começando mais uma entrevista da série Depoimentos Papá, dessa vez no número 7, com a professora Isabel Duprá, arquiteta paisagista, que vai falar um pouco da experiência dela esses anos todos, que é um trabalho muito importante dentro do paisagismo brasileiro. Pode começar com a sua formação. Como foi a sua formação? Se a formação de arquiteto é suficiente para atuar como paisagista, como você complementou, estágios, trabalhos? Eu procurei a faculdade de arquitetura com a intenção de fazer paisagismo, mas ela foi, na formação, ela foi direcionada mesmo para isso, né? E aí, logo no segundo ano da faculdade, eu comecei a dar aula de jardinagem na prefeitura, entrei no DEPAV, comecei a participar um pouco de projetos de praça. Aí tive uma experiência ao longo de 9 anos no trabalho público, né, no Departamento de Paz, e fui coletando a formação da faculdade propriamente dita na época. Eu entrei em 73, me formei em 78, era uma cadeira no 5º ano, né? Paisagismo no Mackenzie. E aí era uma cadeira só. Quem que no deu último ano. E aí não tinha direito professor, era de paisagismo na época, e ficou uma coisa meio falha. E eu fiz o meu TGI, que não é como aqui na FAO, né? É um trabalho era uma pesquisa de desenvolvimento da paisagem da área central de São Paulo. E aí foi, até era o Chico Senini que deu essa matéria de paisagismo, que na época não tinha, e ele deu, e aí eu fiz a tese sobre. E foi um trabalho bem interessante, que foi estudar a área central, como é que a paisagem foi sendo determinada pela evolução da cidade, como é que a paisagem determinou a evolução. Então foi um trabalho que na época até o Chico achava que era uma coisa que não ia dar certo de jeito nenhum. O Benedito Lima de Toledo, que estava na FAO, né? Ele que me orientou, e no final acabou sendo um trabalho bem interessante. Aí fiz um estágio com o Burle Marx, quando eu terminei a faculdade. Me liguei muito ao pessoal da botânica daqui da USP. Você fez cursos com eles? Fiz, aí eu conheci a Nanusa, que foi quem me apresentou para o Burle Marx e quem me conseguiu, né, um estágio lá. E aí viajava com eles. Você acha importante essa proximidade com a botânica? Bom, é uma maneira minha de trabalhar, quer dizer, eu acho que o conhecimento da vegetação, eu penso que seja essencial, até para você optar, de repente, a não usar a vegetação em um determinado projeto, né? Mas eu acho fundamental. Foi uma experiência assim, a gente ia para a Chapada Diamantina, íamos para Angra, íamos para Serra do Cipó, e aí ver os ecossistemas, como é que as coisas, estudar o ecossistema de cada região, como é que as plantas eu acho que é uma vivência fundamental. Eu tenho uma formação muito prática, na verdade, porque eu formei um viveiro, então eu aprendi mesmo a mexer, quer dizer, eu gosto de pôr a mão na terra, eu tenho eu acho importante isso. Eu sei plantar, eu sei pegar na enxada, eu acho que tem uma coisa ali de vivência do elemento que se trabalha. Do elemento que eu acho que é um convívio que eu acho fundamental. Eu acho que isso te dá uma série de... Você ficou no DEPAV? Quanto tempo? Aí eu fiquei no DEPAV 9 anos, foi uma época, até que a época da Célia, a Edmir, trabalhava, a Helena, que estava no Mackenzie. E é uma época que era o Olavo Setúbal, o prefeito, que foi um momento interessante. A gente tinha uma equipe boa na prefeitura, que era uma equipe... A gente produzia, fazia projeto, executava, percebia, como é que as coisas aconteciam. Tinha um investimento, grande,
Aí, paralelamente, eu comecei no finzinho a ter um escritório pequenininho e aí comecei um pouco a trabalhar. Mas essa experiência na prefeitura eu acho que foi uma coisa bastante rica. Assim, e o seu estágio no Google Marx? Aí era estágio mesmo, eu não trabalhei, era assim, de ir lá e que foi, nossa, é uma coisa, foi fascinante, porque ele era uma pessoa fascinante, né? Ele tinha, eu considero assim que ele é um dos poucos homens modernos que a gente teve no século XX, né? Que tinha aquela coisa de ser, ele era tudo, né? Era um pouco tudo e era uma coisa completa, né? Eu acho que ele tinha E aí eu ficava lá no escritório, vendo tudo, aprendendo. Até outro dia, ontem mesmo eu estava lá no escritório olhando os cadernos de anotação do que eu fiz lá no estágio, que era uma coisa muito gozada, né? Que ficava cada detalhinho, porque que ele usou isso com aquilo. Era uma coisa assim, bem... assim, de tirar tudo, sabe? Era assim, vou aprender. A gente era lá em Laranjeiras, então eu ia todo dia para lá, até o Oscar, né? Eu estava junto, tudo. E foi aí no fim de semana a gente ia pro viveiro, onde que aí ele passava o fim de semana lá. E era uma coisa, aí conheci um monte de gente, na época a Margaret Mead, tinha um monte de... foi uma vivência mesmo de conhecer planta. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei, o estágio mesmo foi um estágio curto, foram 4 meses, mas depois a gente voltava, né? Viajava, ia, voltava. Foi uma coisa que eu acho que ele tinha uma brasilidade, assim, no trabalho dele. Eu acho que ele fez uma sensualidade no trabalho, e no uso da vegetação, da forma, tudo que eu acho que tem que transparece um pouco uma brasilidade que eu acho que diferencia ele de se a gente pode falar de um jardim brasileiro, que eu acho que é um pouco diferente do que o Cardoso, né? O Cardoso já era um americano trabalhando o jardim, né? Eles são mais duros, um pouco mais, quer dizer, evidente, com um trabalho bastante... O Cardoso americano tropicalizado, vamos dizer, né? Com o conhecimento de planta que ele tinha muito grande, né? E que é uma delícia de ver o trabalho dele, né? Mas ele já tem uma outra linguagem. E eu acho que eu fico pensando, né, muito nisso, que é o jardim brasileiro, né? E aí eu penso que talvez o Google Marx ele consiga, que é um pouco que eu senti a diferença quando eu fui para o Rio trabalhar, né? Que do Rio para São Paulo, a própria paisagem, a própria maneira das pessoas usarem a paisagem, me deu me soltou o traço, que eu acho que é uma coisa interessante. Assim. Fala um pouquinho mais ainda do DEPAB, dentro desse período que você fez, que foi um período bastante fértil, muita coisa foi produzida e implantada, né? Porque fazer é uma coisa, implantada é outra. Algumas delas, você participou de alguns projetos que talvez você ache que te chamaram a atenção, que você achou que foram importantes. Você poderia falar quais são, talvez? Eu fiz assim, que eu fiz a Praça de Pirituba, o Parque Pirituba, que foi interessante, que era uma área que era usada como passagem e que aí nós conseguimos fazer ele era uma área bastante alongada, assim, difícil até de trabalhar. E o meio dela era usado para circulação, para você ligar de um lado ao outro do bairro, assim, ele na verdade dividia, era um divisor. E nós conseguimos, isso foi na época uma grande coisa, conseguir que aquele eixo continuasse aberto e que ali fosse uma grande passagem, que era uma coisa que foi uma concessão, né? Mas sobretudo o que eu acho interessante, que diferencia, hoje a gente estava até falando, eu acho uma temeridade o que está acontecendo em São Paulo hoje, é que naquela época tinha projeto. A gente sentava, fazia desenho, a gente projetava a praça, projetava o parque, discutia lá, fazia pesquisa. A gente tinha uma produção, tinha um processo de trabalho. A gente fez o Piqueri eu não fiz, mas eu peguei uma parte, acompanhei como desenhista na época,
a gente experimentava materiais, a gente olhava, ia, fiscalizava a obra, via como é que estava. Tinha um percurso a ser feito, né? Começaram na época o Parque Anhanguera, mas foi uma coisa que acabou não acontecendo como parque, mas fizemos a Casa dos Bandeirantes, até eu fiz com o Plínio, mas está toda abandonada agora também, né? Quer dizer, essa que é uma grande pena, que é a descontinuidade, né? Que, no fim, e eu acho que hoje a gente está vivendo uma época que é uma pena o que está acontecendo, assim. Eu acho que a cidade está sendo violentada, assim, por falta de projeto, que eu estava falando. Eu até pude participar de algumas coisas da prefeitura, porque fui consultada para trabalhar nessas avenidas Cidade Jardim, nesses projetos, e eu acabei recusando o trabalho, embora como achava assim, como cidadã, que eu tinha obrigação de participar disso e ajudar, só que é uma coisa alucinada, nada do que está sendo feito tem projeto. Eu acho pena, a gente está num retrocesso, assim, se contar que isso aí foi em 78, né, que eu fazia, que a gente trabalhava no DEPAV, a gente estava à frente do que está hoje, por incrível que pareça. Quais foram as suas experiências profissionais significativas? Quer dizer, o que você acha, num pequeno balanço, assim, o que sempre foi importante que você fez, em termos tanto no âmbito público como privado? Você chamaria atenção para a gente? Por que você... Pode ser uma coisa pequena, não importa o que você acha que você conseguiu imprimir, chegar a um ponto com o projeto como você quis, na verdade. Você sabe que eu tive muito, sabe, eu na verdade eu tive um privilégio na minha vida profissional, eu considero um privilégio de ter tido clientes que me deram grandes oportunidades, assim, de trabalho, e que me deixaram um pouco... assim, da área privada, que tinham condições até, vamos dizer, financeiras de fazer o projeto e que me deixaram, assim, fazer direito e da maneira como, nas condições que eu idealizei. Então, eu acho assim que no Rio, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir para a casa do Roberto Marinho, me deu essa oportunidade por conta de ter feito aquele trabalho do Rio, do desvio do Rio, de você poder ter de mexer um pouco de redesenhar e dar condições de uso novamente para a casa. Fala um pouco mais desse projeto especificamente. Como aconteceu essa questão do rio, tinha favela, né? Porque esse projeto era na casa dele no Cosme Velho. Ele tinha, quer dizer, o rio é o Rio da Carioca que passa pela casa dele, pela porta da sala, assim, é um rio que vem da favela. E é um rio que ficou muito poluído, um rio grande, de 3 metros, com uma calha de 4 metros de profundidade. Então, era quase insuportável o cheiro, não tinha como você evitar que eles jogassem o lixo, porque era lixo mesmo que descia. Então, foi feito por dentro da casa dele um desvio do rio, durante muito tempo, com autorização da FEEMA e tudo isso. Foi canalizado com uma calha de um rio urbano mesmo, né, de 4x4, assim, em volta do terreno, depois ele foi jogado de novo. E aí tem uma água que circula limpa e bombeada, quer dizer, é uma coisa, vamos dizer, difícil de você refazer isso. Por outro lado, me deu um conhecimento bastante grande no uso da água e na tecnologia, porque ninguém nunca tinha feito isso. São experiências. Quem que bombeou um rio? Porque esse rio descia, num certo trecho ficou exatamente como ele... Toda a cachoeira, as pedras não foram mexidas, só na frente do pátio da sala é que o rio, como ele estava, tinha uma calha muito funda, a gente subiu e fez um lago ali. Depois ele voltou à calha original. Mas ninguém tinha muita noção, nem nenhuma das empresas que trabalham com água, qual seria a potência da bomba para jogar essa água que circulasse em toda a área. Então, primeiro pôs uma bomba, depois a gente pôs 2, depois teve que pôr 3 bombas e 3 filtros, e hoje em dia a coisa ficou consolidada. Aí você olha ali e parece que ele já existia. Agora, foi um prazer fazer isso, porque é um cliente que
ele aproveitava, né? Ele usufruiu depois, ele deu ele deixou a coisa ser feita como um cliente paciente, um cliente que, sabe, uma vez ele foi uma pessoa que me deu alguns, quer dizer, são pessoas que foram acreditando no trabalho e que uma vez ele falou assim pra mim, a gente estava numa outra casa dele, no Alto da Boa Vista, que era um lugar lindo, lindo, assim, que nem tinha muito o que fazer, porque a natureza estava ali, né, toda generosa, se oferecendo. Mas ele falou assim, queria que eu mexesse num lugar ali, num pátio. Aí eu fiz um negócio que ele não gostou. Ele falou, não sei, será que vai ficar bom? Ele estava na dúvida, assim, mas depois ele falou, olha, faz, porque você sabe qual é o teu percurso. Você sabe qual é o teu... Você acerta, ele falou. Eu sei que você acerta. E se você não acertar, não tem importância. Você arrisca. Você tem que arriscar. E aí a gente conserta se não der certo. Quer dizer, é uma pessoa que, de repente, ele me deu... Isso foi uma oportunidade na vida. Poder exercitar, poder criar. E aí, assim, se eu não arriscar... Quer dizer, e até eu me lembro quando eu estava lá na experiência do Banco de Boston, em Chicago, né? Porque eu tinha que criar ali na hora um projeto, pelo menos um estudo preliminar, e aí eles dizendo para mim que o céu era o limite, eu podia inventar o que eu quisesse. Aí eu fiquei com tanto medo naquela mesa ali de desenho, eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí eu lembrei dele, ele falou, arrisca que você consegue, né? E aí, quer dizer, foram algumas... E foi, aí acabou dando certo. Eu acho que alguns outros, por exemplo, com o Dr. Walter Moreira Salles, também foi um cliente que acabou me abrindo uma série de portas também, por me deixarem criar mesmo, sabe? E aí eu consegui ter contato com uma série de sofisticações de execução que talvez eu não tivesse... E aí, de repente, eu consigo, ao longo da minha vida, eu estou conseguindo usar isso aí, de repente, numa área pública, ou num empreendimento com acesso que mais pessoas vão poder usufruir. Quer dizer, eu acho que são projetos que até hoje, por exemplo, eu cuido deles, né? Então, uma coisa aí é um namoro de 15 anos. Você falou do Banco de Boston em Chicago. O trabalho que você foi lá para fazer a proposta para cá. Fala um pouco mais. Porque esse trabalho do banco foi um trabalho muito especial. Eu não sei se terei uma outra oportunidade assim dentro das condições como foram feitas, assim, porque quem nos procurou foi o escritório do Skidmore, né, que estava fazendo um projeto de arquitetura, e eles ligaram o arquiteto para marcar uma reunião em São Paulo, se eles poderiam visitar o escritório. Eles visitaram alguns escritórios de paisagismo aqui e a ideia era fazer a tropicalização de um projeto, que eles gostam desse termo, né? Do projeto que eles iriam executar lá, desenvolver lá. E aí começaram a ver, foi um pouco depois do Downtown, aí eles viram os desenhos executivos e falaram, puxa, mas vocês fazem desenhos executivos aqui nesse nível de detalhamento? A gente não imaginou que tivesse, né? Aí eu falei, não, a gente faz tudo, né? Aí eles foram, enfim, selecionaram 2 pessoas e a gente fui para uma entrevista lá, para Chicago, no escritório onde seria apresentada para o arquiteto, autor do projeto, o vice-presidente do banco ia me entrevistar, americano, o gerenciador, quer dizer, era quase ali um exame que a gente... E é interessante, quer dizer, mostra um pouco a importância que eles estavam dando para a área externa do empreendimento e que, de uma maneira geral, eles dão, né? Estava ligado à imagem do banco, isso, né? E aí foi que eu fui lá para fazer, achei que era uma coisa menor, aí eu cheguei lá e tinham 10 homens engravatados para fazer a entrevista comigo, para me conhecer, saber meu perfil, sabe? Porque eu já tinha mandado um portfólio e uma proposta de projeto, né?
E aí, então, eles me escolheram para fazer, me fizeram uma série de perguntas e como eu lidava com áreas pequenas, como eu lidava com áreas grandes, com dinheiro, sem dinheiro, e tinham exemplos de trabalhos que eu tinha feito. E justamente o que eles queriam era um trabalho que fosse diferenciado e nada parecido com o que eles já tinham visto. E eles acharam que eu poderia fazer isso. E pediram que fosse um trabalho brasileiro, assim. Como é que eu poderia, de certa forma, fazer um jardim brasileiro que transparecesse isso, né? E esse foi um desafio. Aí depois que eles me consultaram, enfim, olha, você quer fazer, nós escolhemos, como você... Não quero. Não, é interessante, é um processo cerimonioso. Tem um cerimonial da relação do arquiteto da equipe que muito respeitoso, que não tem muito aqui, que é uma coisa que é surpreendente. Quer dizer, existe uma relação de trabalho ali que é muito interessante. Quer dizer, a gente tem aqui essa é uma dificuldade que eu sinto muito, eu trabalho com vários arquitetos aqui, é esse medo que existe entre o que o paisagista vai fazer, que vai mexer na arquitetura. Quer dizer, é uma conversa eterna isso, né? E muitas vezes até desrespeitosa, né? E aí eles me pediram para fazer um estudo preliminar antes de eu vir para o Brasil, para poder falar com o arquiteto já. E foi muito... Isso foi... Eu apavorada porque eu não trabalho no computador. Quer dizer, meu escritório trabalha tudo no computador, mas eu não sou da geração do computador. Eu só mando e-mail, eu tenho verdadeiro pânico, não sei desenhar absolutamente nada no computador. E eu achei que eles, quando para mim você vai desenhar, eu falei, meu Deus do céu, aqui nos Estados Unidos só pode ser no computador. Não vai ter alternativa, eu vou ter que chegar amanhã de manhã e dizer que eu não sei fazer nada no computador e que vai ser um desastre. Aí eu cheguei, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, que tinha uma mesa para eu trabalhar, me arrumaram uma sala, estava nevando assim, no Lago Michigan, assim. Quando eu entrei, era lápis de cor de todas as cores, papel manteiga, lápis. Quer dizer, e isso é uma coisa que foi uma surpresa mesmo. Quer dizer, o estudo preliminar para eles é todo feito à mão. Quer dizer, o computador começa depois. Quer dizer, aí ficou uma pessoa quase um dia para transportar minhas curvas para o... Eu acho difícil fazer um projeto de paisagismo ou estudo preliminar, acho que mesmo que eu soubesse, eu acho difícil eu sei, o traço ele começa a endurecer, né? Então eu até quero no escritório que todo mundo desenhe sempre mais à mão, porque no início, né? Depois aí vai na hora de detalhar e tudo. E aí eu fiz, e esse desenho foi o desenho que ficou. Esse desenho desse dia é o que ficou, é o projeto. Se pegar lá aquele papel que eu guardei até hoje, ele é o que acabou sendo o que... E aí tem uma oportunidade enorme de trabalhar com pessoas num nível muito legal. Porque eu tive acesso o relacionamento com os arquitetos foi impressionante, quer dizer, esse arquiteto era o partner e ele olhou, achou que estava bom, fez algumas observações, a conversa foi sempre num nível, assim, e para eles, o espaço externo, no momento que está ali sendo contratado dessa forma, ele é do arquiteto, a responsabilidade do arquiteto paisagista. Quer dizer, nesse contrato, eu acho que foi uma coisa bastante interessante, eles já te contratam, eles não... E acho que isso é uma coisa que aqui eu tento colocar tenho conseguido colocar isso nos meus trabalhos, de quando você contrata o projeto, você no termo do contrato, você já tem que ser contratado para fiscalizar a obra. Quer dizer, não tem... depois, talvez...
E se você não executa, você tem que fazer toda a seleção de plantas, aprovar toda a seleção de plantas, que é a maneira que eles entendem que você tem o controle sobre o processo. Porém, você tem toda a responsabilidade sobre o processo de trabalho, quer dizer, não tem desculpa. Se não ficar bom, a culpa é toda tua, não tem... Quer dizer, isso de fato aconteceu. A parte de execução, lógico, aí já é complicada da parte civil, porque às vezes não fica do jeito que você quer, a consultora depois aí está no fim da obra, não quer fazer, mas a gente conseguiu, então tem uma série de coisas que a gente não conseguiu, mas teve um controle. A execução da parte do jardim não, aí a gente fez tudo. Nós tivemos um contato com o pessoal, por exemplo, o consultor de fontes de água, que eu pedi um consultor de águas para fazer, porque tinha muita água, aí veio de Las Vegas um consultor que trabalhava, que era o Vicente Pantuso, Vini, parecia assim um mafioso, muito gozado, Vini Pantuso. Ele chegou cheio de anéis dourados, assim, que ele trabalhava com o Philip Johnson, com o Peter Walker. Aí ele pegou o nosso trabalho todo, analisou. Quando ele veio, ele já tinha tudo estudado, já sabia tudo o que tinha que ser para cálculo de bombas. Ele passou 2 dias com a gente, tempo integral para discutir tudo. Tudo assim, muito profissional, muito pessoal de iluminação. Então a estrutura foi feita toda em cima do projeto de paisagismo, foi feito o primeiro projeto, depois a estrutura. Então foi uma experiência interessante. E vocês fizeram a execução, o seu escritório faz a execução. Explica um pouco como funciona isso. É um jeito de trabalhar que eu acho, para mim é fundamental, quer dizer, que eu participo de todo o processo de trabalho no escritório, né? Ele executa, ele faz o projeto, fiscaliza a obra civil e a obra a obra civil e a implantação do jardim propriamente dito, da área de vegetação toda, eu procuro executar sempre. E depois a gente acompanha. Então aí é uma maneira de você conseguir realmente, porque eu não consigo imaginar não fazer uma execução do jardim. É o tipo de projeto que eu faço, é uma coisa particular, muito minha, mas eu acho importante ter isso acabou me dando uma intimidade muito grande com a vegetação, né? E tá sempre selecionando plantas diferentes, introduzindo plantas diferentes. Isso é uma influência do Rubem Marx? Eu acho que sim, era um jeito que ele fazia, né? Lógico, a gente não tem condição de pretender nada, mas de ser parecido, mas eu acho que é uma coisa que, sabe, muitas vezes na hora da execução, não é que eu mudei o projeto, mas o projeto ele fica melhor, porque quando você está com tudo ali, é onde finaliza, né? Você tá naquele momento que você está plantando, aquilo não para, a tua cabeça ela vai criando até que você termine. E a forma da planta, escolher a determinada forma, sabe? Tem uma hora que está quase tudo pronto, aí você puxa, falta uma coisa ali, aquilo ali você tira, porque ficou de... Tem um processo que ele finaliza, que eu acho que é importante. Eu não consigo... E é onde você tem a intimidade com o elemento que você projeta. Então eu acho que é a coisa de terra mesmo. Eu acho que tem que... Eu não consigo imaginar um projeto de paisagismo, um profissional de paisagismo que não tenha esse contato pelo material que você trabalha, porque é uma coisa de... E de onde veio o conhecimento de plantas? Como é que você foi aprendendo? Como é que você foi se formando? Assim, de criança a gente veio fazendo e tinha um gosto de planta, quer dizer, desde pequena, assim, é uma coisa que eu convivia muito, mas... E depois de estudar mesmo, né?
de plantar, Você tem o viveiro e você teve Eu aquele tenho- lugar, né, que tinha as É, coisas. eu tenho um viveiro, eu fiz um viveiro no sítio e lá eu produzo plantas, algumas coisas que eu uso que não tem, mais para projeto da gente mesmo. E tinha uma chácara, né, 25 anos na Melo Alves, que eu acabei mudando agora, que o terreno foi vendido para fazer um prédio. Então eu sempre eu tive uma época floricultura, eu trabalhei no DEPAV e aí quando estava saindo, eu montei uma loja de plantas. Então, nessa loja de plantas, enquanto eu não tinha projeto, né, de jardim, eu plantava, vendia arranjo de flor. Eu mesma, era um rapazinho que eu criei lá, começou com 10 anos, o Marcos até 18, minha mãe me ajudava e era ali, lavava a planta, eu fazia tudo, lavava o vasinho, aí ia fazer jardim, aí pegava o carro, eu tinha na época uma caminhonete, na época agora é legal, na época, imagina, uma C10, naquela época, né, ninguém ia no Rio, o seu Fernando, que era o dono da chácara, que trabalhava com o Blimax, ele me arrumava a planta lá. Era uma coisa muito... uma jardineira mesmo, tinha essa vivência. Então é até fácil, amanhecia no Ceasa, quer dizer... Então você olha uma pessoa pegando na enxada, assim, eu já sei se é um jardineiro que é bom, que se não é bom. E quando é que mudou tudo isso? Quando é que você começou a fazer projeto direto? Como é que você O meu percurso é um percurso super devagar, né? Eu tive foi tudo indo, assim. Eu tenho 30 anos de trabalho, né? Então, aparecia ali, a Melo Alves era um ponto bastante... Eu já peguei uma chácara montada, o seu Fernando tinha uma clientela, né? E aí uma pessoa pediu um projeto, aí alguns amigos que eu conhecia, indicaram, aí eu fiz um trabalho, foi assim tudo muito devagar. Aí um dia o Cláudio Bernardes viu um jardim que eu tinha feito por Paulo Malzone, que foi na fazenda dele em Itatiba, que era uma cachoeira, ele viu uma foto na Vogue, me ligou para fazer um trabalho para o João Roberto Marinho, e aí foi assim tudo muito devagarzinho, por aí foi indo, já foi o Dr. Walter, o irmão da mulher dele me conheceu, que era meu vizinho, e foi assim, tudo foi indo. Não tive, assim, um negócio que foi, é tudo assim, vai devagar e vai indo. Agora, hoje tenho uma situação de trabalho estável. Hoje... Não, que eu vi na contramão, quer dizer, hoje eu diminuí. Eu optei por diminuir meu escritório para poder manter uma qualidade de trabalho. Eu fiz uma opção de... Você estava... Qual seria a demanda hoje? Deve ser Tipo de cliente, tipo de projeto? Condomínios, projetos particulares? O que você faz ou gosta de fazer, ou aceita? O que veio, o que você está fazendo? Então, hoje eu estou fazendo residência, eu sempre faço. E tenho procurado escolher algumas coisas que eu acho que eu possa fazer alguma coisa interessante. Quer dizer, hoje me desafia algum trabalho que eu possa contribuir com alguma coisa diferente, que eu possa criar alguma coisa, que possa ter uma troca, sabe? Que esse trabalho também possa me dar alguma coisa diferente, que me estimule, assim. Mas tenho feito residências, muita coisa assim, praia, que eu acho que aí até tem uma questão que foi colocada de como lidar com questões ambientais, e são trabalhos onde aparece muito isso, que é no litoral, é na Bahia, numa ilha, e que hoje é um problema complicado, porque as pessoas estabeleceram para si programas de vida muito alucinados, quer dizer, as casas que estão sendo construídas hoje, elas têm 2.000 metros quadrados, 3.000, com programas muito complicados, né? A pessoa compra uma ilha e quer trazer São Paulo para aquela ilha, então ela destrói, ela compra um lugar lindo que ela destrói para fazer 2 helipontos, 3 helipontos, caminho para Gove.
Então, como... E que é um exercício que eu tenho feito de tentar mostrar para essas pessoas que você não pode fazer isso, quer dizer, já até deixei de fazer trabalhos por conta disso, quer dizer, onde isso estaria sendo colocado em jogo. Agora você também está fazendo hotéis ou condomínios de edifícios? E aí começou, de repente, é um mercado que eu não estava nem um pouquinho, até a gente estava conversando sobre isso, eu sempre trabalhei mais com jardins particulares, tive a experiência do downtown, que foi uma coisa mais, enfim, de uma área maior, um espaço público, e tive, enfim, o projeto do banco, que foi uma área institucional e tudo, mas aí comecei a trabalhar, agora estou fazendo alguns prédios, e aí estou tendo contato com este mundo do mercado imobiliário, que acho que a gente... Só que na hora que eles estão me chamando, na verdade, eles já estão preparados para uma postura diferente. Para você. De que eu não vou entrar num tipo de... Eu acho assim, eu tenho um processo de trabalho que, para mim, eu tenho buscado isso, de ter uma coerência muito grande no trabalho que eu faço. Quer dizer, eu tenho um compromisso, sim, com a implantação bastante grande, para mim, fundamental, em relação à paisagem e ao todo o ambiente que aquele trabalho está sendo inserido, seja ele numa área particular ou não, e com a minha postura ética diante do trabalho. Quer dizer, agora, quando eu recusei trabalhar com a prefeitura e até pus no jornal, não vou trabalhar porque sei como está sendo feito e não concordo, por isso, é uma postura. Eu deixei de trabalhar numa área que até poderia me dar alguma, quer dizer, trabalhar para a cidade ou ter algum tipo de projeção por conta de estar de acordo com a minha postura. Eu não abro mão disso, da minha postura ética diante do que eu acredito que deve ser feito, de como deve ser feito. Agora, então, nesses trabalhos de empreendimentos, eu acho que tem um limite até onde você vai. E eu tenho conseguido, nesses trabalhos, para a empresa que você até citou do Vila Lobos... Qual foi a solicitação inicial da Praça Vila Lobos? Eles queriam... Porque os prédios são todos de estilo temáticos, né? São, quer dizer, eu acho que a qualidade da nossa arquitetura, ela está... Sofrível. Ela está sofrível. Eu acho que existe aí um desentendimento, né? um retrocesso. Mas aí, quer dizer, eles queriam, na verdade, eles queriam que a praça era a área verde que seria o grande, para eles, o diferencial daquele empreendimento. Então, eles deixaram um pouco na minha mão, quer dizer, eles queriam fazer uma grande área verde, sem que fosse, mas eles já eram um caráter de empreendedor um pouquinho diferente. Eles não queriam que aquilo se transformasse num parque temático. Eles não pediram de acordo com o estilo do prédio? Não. Não precisava combinar nada. Eles pediram, eu acho que o que eles queriam era que tivesse uma qualidade de projeto. Eles queriam vender um bom projeto. Eles não me determinaram o que fazer. Eles não fizeram especificações de programa? Esses programas? Não. Nesse atualmente caso, elaborados? Não. Além desse condomínio? Eu estou fazendo um outro condomínio agora, que aí são 8 prédios. São Paulo? É em São Paulo, até da Tishman, que está fazendo toda a incorporação. Aí eles já vieram com uma ideia inicial de se fazer um trabalho temático com esses itens todos que estão aparecendo nesses empreendimentos. Mas eles queriam vender uma grande área verde. E aí o meu trabalho foi de fazer um projeto que não era isso. Eu apresentei uma proposta que não era isso e tentei mostrar para eles o porquê aquilo não era. Porque até eu acho que existe essa possibilidade dessa conversa. Sim, os agentes imobiliários, eles estão participando das definições, isso é uma realidade, mas
até falei, conversando com aqueles donos da Lopes, que são essas pessoas que acabam... Vocês criaram um modelo de prédio que vocês vão vender com área de espaço gourmet, acho que a Casa Cor, né, foi responsável por essa coisa de espaços gourmet, espaço zen, espaço do fogo, espaço... Vocês criaram necessidades que ninguém nem sabe para quê, depois vocês põem isso forçam isso no mercado como uma necessidade, aí vocês dizem que vende só aquilo. Eu falei, quem que falou para vocês que as pessoas queriam isso? Vocês que venderam isso. E eu falei, gente, isso é tudo muito... é brega, quer dizer, você não vai vender uma lista de coisas que ninguém vai usar. Puxa, mas será? Eu falei, não tem necessidade, quer dizer, o que você tem que vender? Um projeto bom, quer dizer, a gente procura fazer um bom projeto, que é um lugar que você se sinta bem e que você, naquele lugar, se sinta confortável para desenvolver essas atividades que você quer. Um lugar que você possa relaxar sem estar escrito uma plaquinha Espaço Zen, ou um lugar que, quer dizer, cozinhar, eu não sei, porque eu acho que ninguém desce para cozinhar no prédio, mas enfim, um lugar que você eventualmente queira juntar pessoas ali embaixo do prédio sem estar escrito lugar para reunião de amigos, né? Quer dizer, nominar as coisas. De certa maneira, o que eu pretendo fazer no trabalho, e quando a gente consegue isso, aí eu acho que eu fiz um projeto que funcionou, é fazer espaços, e que eu acho que é quase... Hoje, a razão do paisagismo, eu penso isso hoje, no mundo hoje, que a gente está vivendo, muito desencontrado, acho, com tudo muito... todos os canais trocados, as informações a gente não sabe bem nada de como as coisas são, está tudo, vamos dizer, uma desorganização mental, ética. Eu acho que o jardim hoje é um espaço para você se refazer, eu penso isso, é um espaço para você buscar a essência mesmo. Você está em contato com a natureza, e a natureza, acho que ela te dá ela faz você realmente voltar para dentro, para o simples e para o básico. Eu acho que a função do jardim hoje, eu acho que é essa. E é o que eu procuro fazer no projeto, quer dizer, lugares para você, espaços para você se sentir bem. Lógico, sempre respeitando o entorno, sempre tendo estando inserido na paisagem, mas que eles são espaços de reflexão, eu penso que eles servem para isso. Não para você ficar desenvolvendo atividades sem parar alucinadamente, é espaço para você... Então, eu acho que é dessa maneira, eu acabei conseguindo, nesse último projeto, fazer uma coisa que não tem esses itens. Alguns lá tem, que eles não abriram mão, mas é uma coisa assim... eu não acho que a gente tem que trabalhar a serviço dos agentes imobiliários. Eu acho que a gente tem que colocar as prioridades do nosso trabalho. E aí sim, encaixa ou não, porque se não encaixar, eu não posso fazer, né? Eu acho que a gente tem essa possibilidade. Eu acho que não é uma desculpa também você dizer que teve que fazer determinado trabalho porque foi assim exigido. Eu acho que eu prefiro não fazer mesmo. Fala pra gente um pouco de alguns autores de paisagismo. Você falou do Bonemark já, ou do Cardoso. Fala de algumas pessoas, alguns passados ou presentes, não importa, que te chamam a atenção, que você gosta, que influenciaram o seu trabalho, referência. Não necessariamente só do paisagismo, de repente é um arquiteto, de repente um artista plástico. Pessoas assim, ou seria Bonemark, ou mais alguém? Não, eu acho que tem algumas pessoas com que eu gosto de alguns jardins que eu gosto de revisitar, assim, históricos, que eu acho que são interessantes, quer dizer,
que são... gosto muito de alguns jardins ingleses, especialmente... tem alguns jardins do século XIX, a Gertrude Jack, que eu gosto bastante dela, que tem uma elaboração da arquitetura externa, de detalhamento, muito, muito interessante, da maneira de acessos. Ela tem um desenho da arquitetura, a maneira dela usar a vegetação me encanta muito, que é um jardim inglês mesmo, colorido, tudo, mas é uma coisa meio espontânea, muito bonita a maneira como ela usa a cor. Então os jardins dela eu gosto bastante. Tem tem algumas coisas do Russell Page que eu gosto. Acho que ele é bastante limpo no trabalho dele, ele é mais duro, mas Os americanos, de modo geral, como eu tinha falado, eu acho que eles são um pouco mais rígidos, assim, né, no desenho, mais frios. Os americanos mais modernos, o Dan Killer eu gosto mais antiga. Eu acho muito interessante quando você começa a ver o desenvolvimento do percurso de um trabalho, sempre me parece, e eu fico preocupada com isso dentro da minha visão do trabalho, sempre me parece que os trabalhos iniciais são melhores. Depois, não sei se vem uma necessidade de se agregar elementos que vão sendo descobertos, que de repente você começa a poluir o trabalho. Então, os trabalhos dele iniciais eu acho que são bem melhores. Acho todos eles, do Geoffrey Coley também, são melhores. Os próprios jardins japoneses, antigos, todos eles, né? Os trabalhos tradicionais são verdadeiras lições de trabalho, de projeto. Mas quando os japoneses modernos, eles já ficaram ocidentalizados e perdidos muito, acho que no excesso. Quase todos eles entram no excesso, né? Gosto dos trabalhos, continuando os projetos mais antigos, Alhambra, enfim, ele é um jardim com sensações, né? Que eu, na verdade, procuro muito isso, né? Dos jardins formais, acho que o jardim de Vaux-le-Vicomte é um exemplo bastante interessante do jardim formal e da maneira de organizar o espaço grandioso, bastante preciso, assim. E eu acho que chega a emocionar com toda a rigidez dele pela dimensão e grandiosidade do espaço. Já em Versailles já fica uma coisa, talvez... Ele está na escala certa. Eu acho que a escala... Esse acho que é um tema e que esses trabalhos eu acho que eles contemplam muito bem. Isso e a grande dificuldade que eu penso no trabalho da área externa é trabalhar a escala corretamente. E acho por isso também que quando os arquitetos que não estão acostumados que não são os arquitetos familiarizados com a área externa, aonde que justamente eles pegam, embora o arquiteto tenha essa ideia de que ele está apto para o espaço externo tranquilamente, mas porque o céu é o limite do espaço, que dá o limite do espaço externo. E aí eu acho que é difícil, justamente, é onde a coisa começa a... E falar em espaços perfeitos, do que você fez, ou está fazendo atualmente, qual que você gosta? Qual que te atrai mais? Qual que você prefere, vamos dizer? O que você tem o prazer de falar? Eu tenho... Vamos lá, você fez recentemente, só para mim. É que eu estava falando do banco. O banco é um jardim que me deu muito prazer. Eu gosto daquele projeto. Eu acho que ele me deixou bastante satisfeita com o resultado, assim, e acho que ele está crescendo bem, quer dizer, ele está evoluindo bem, e ele tem um uso que eu estou conseguindo
me certificar de que aqueles ambientes que eu imaginei que eles seriam usados, eles estão sendo usados de uma maneira boa e tudo. Eu gosto daquele projeto. E o projeto mais antigo? O mais antigo? O mais antigo que você gosta? Nossa. Que vem na cabeça assim. Algumas. Essa casa do Dr. Walter Moreira Salles em Araras é um projeto que eu gosto muito. Assim. Ele é uma coisa muito despretensiosa, ele é num campo, a paisagem é muito bonita, ele é um jardim, tem uma escala interessante, ele é num vale, e aí eu fui tingindo a vegetação, ela tem cores de outono, cada época do ano ela está de um jeito, é um grande descampado que tem uma área de gramado muito grande, mas aí tem os maciços e tem flores. É um jardim que eu tenho muito prazer, assim. E o Instituto Moreira Salles, você considera um trabalho de restauro? Como é que foi esse trabalho? Esse trabalho, o Dr. Walter me pediu, na época, para fazer um jardim. Não era para restaurar um jardim. Lógico que o que estava ali construído, a piscina, o espelho d'água com o mural, tudo, evidentemente, que estaria ali preservado. Mas ele não tinha intenção de restaurar o jardim. E aí eu falei, puxa, Dr. Walter, vamos procurar o escritório do Lemax. Na época, o Lemax já tinha morrido. Mas o escritório não quis restaurar o trabalho. Eles achavam que não era um trabalho, enfim, não sei, enfim, a razão pela qual eles não quiseram, aí eu não consegui bem entender. Mas aí eu me ofereci para falar, bom, então vamos fazer o seguinte, a gente tem o projeto original feito por ele, vamos então restaurar o jardim. Porque eu não vou mexer num jardim, sabe, fazer um novo jardim em cima. E sobretudo porque esse jardim é o jardim no início da carreira dele, né, dos anos 50, que eu acho importante de trazer ele de volta, porque ele é onde ele tem uma ingenuidade quase nas formas do desenho dele, quando ele começa a fazer aqueles canteiros coloridos, as curvas começam a ficar um pouquinho mais generosas, soltas. Então acho que é um testemunho dessa época, e foi quando aquele painel de azulejo que ele coloca no espelho, com o espelho d'água, é um dos primeiros trabalhos onde ele existe, ele se transformou num marco vamos dizer, da arquitetura paisagística moderna, assim. Até por coincidência, o Dr. Walter tinha me dado um livro de presente, que era um livro em inglês, uma coletânea de textos italianos da produção paisagística do século XIX e XX, e esse jardim dele, que ele não sabia, inclusive, estava até no índice o nome dele, até eu mostrava como esse painel e essa inserção como um marco, uma arquitetura paisagística onde existe uma construção de um elemento pictórico importante, tudo, construindo um espaço externo. Então nós pegamos esse projeto dele, até feito por ele, e eu tentei restaurar com os elementos que a gente tinha. Eu considero, assim, essa questão restaura, não restaura, projeto de paisagismo não se restaura. Então, naquele projeto, você tem uma quantidade de árvores bastante grande naquele terreno, que já tinha no terreno quando ele fez. Então, o que ele tinha especificado para a área de sombra, era de sombra, o que era área de sol, era de sol. Então, que era o que poderia se determinar de dificuldade. Não, agora não é mais porque as árvores cresceram e não... Então, eu fiquei à vontade, eu me senti confortável em refazer, porque as condições eram iguais, praticamente iguais. Quer dizer, tinham jaqueiras enormes, ficaram um pouco maiores, mas são grandes, né? Então, aí eu dividi em umas áreas, porque tem uma área da entrada do prédio, uma área que estava na parte frontal, do jardim frontal, foi
eu restaurei inteira. Tem esse jardim, que é essa brincadeira de parterre. Tem a parte do central, do lago, do espelho d'água, que estava ok, porque tinha todas as plantas na planta dele, todas as especificações. Esse jardim interno, que tem as nolinas, as dracenas, tinha essa forração era diferente. E tem uma parte que era nova, era a parte que beirava um rio, que ele não tinha mexido, não fazia parte do projeto. Aí a gente fez, era cheio de árvores, algumas forrações, então, uma área nova que teve do outro lado do terreno, a gente mexeu. Mas basicamente eu considero que é um restauro, que eu peguei um projeto. Existe uma polêmica em relação a isso, mas não sei esse determinado projeto, mas eu acho que você sim pode. Um jardim francês, por exemplo, formal, você pode restaurar, porque ele é inerte, né? Eu acho que não... Aí você tem os elementos que te permitem voltar a um projeto. Eu acho que se tiverem consolidadas as condições ambientais e o uso está igual, não tem porque você não existe a dificuldade, né? Não tem nada ali que me tenha impedido, né, de fazer. Veja, você já falou um pouco da informática, mas fala um pouco para a gente como organiza seu escritório. A informatização, no caso, e as demandas dos clientes alteraram a sua forma de trabalho? Como é que ela foi alterando esse mundo? Como é que é hoje? Como é que alterou? Eu tenho uma coisa muito gozada. A minha organização mental para fazer um projeto, ela não posso nem explicar, porque não tem. É um processo, assim, é uma colagem mesmo eu não tenho, eu nunca consegui estabelecer para mim um roteiro de trabalho que a gente persegue quando está na escola. Eu não consigo, quer dizer, as ideias elas vêm, lógico, todas as condições levantadas de ambiente, as condições ambientais, insolação, ventilação, tudo isso resolvido, o que o cliente quer, o programa, tudo ali, a maneira como isso tudo vem e se transforma num projeto é uma colagem mesmo. Até quando eu estava fazendo esse trabalho lá em Chicago, que entraram na sala, assim, o arquiteto entrou depois de um tempo que eu estava ali, aí ele falou, Isabel, what a mess, porque nossa, estava inteira suja de grafite, tudo, né, café, suco de laranja, aquelas coisas, tudo. E é um pouco assim, minha mesa bagunçada, então, o computador, então já existe, não funciona. Porém, o escritório, ele funciona com a informática. E você então, desenvolve, você tem a ideia, desenvolve, você tem uma ideia e passa rapidamente para outro desenvolver? O que eu tenho feito agora, até isso, quando eu mudei da Melo Alves eu mudei para um prédio agora. Quer dizer, eu saí de uma chácara e mudei para um prédio. Não quis nada parecido, até porque aquele lugar ali, eu vivi 25 anos, era uma maravilha, né? Uma chácara nos jardins. Eu falei, não, então agora vamos... Justamente o propósito foi de estruturar melhor a parte de projeto. Eu acho que a Ensina precisaria ter uma organização de trabalho espacial para ser que isso fosse um pouquinho... que fosse mais produtivo. E separei a parte de plantas, que hoje não é mais uma loja, mas é um depósito na Raposo Tavares, onde aí tem as plantas que vêm do meu viveiro, as plantas que vêm do Rio, as plantas que vêm do Ceasa, que vão para a Bahia, que vão para o ponto de chegada e partida das coisas, ali, terra. Então eu tenho a parte do projeto e a parte de obras separada, né, em 2 lugares. E aí, na parte de projeto, cada arquiteto, agora, nessa mudança, então, era hora de optar se transformava meu escritório num escritório grande, que tinha uma demanda de trabalho até para isso, ou se eu fazia diferente, eu diminuía o escritório, para poder ter um controle. Eu teria que escolher, ou eu continuaria mantendo o tipo de trabalho que eu faço, que é cada projeto ser um projeto diferenciado, ou que ele realmente seja particular mesmo, ou que ele consiga ter uma leitura
diferenciada, propostas novas para mim, ou que eu fizesse um projeto mais em série. Então eu entrava de cara no mercado imobiliário, fazia vários projetos parecidos ou várias residências, porque é evidente que depois de um tempo você sabe o que funciona e o que não funciona. Então você pode ter uma produção mais, enfim, padronizada. Aí isso não me fazia bem, não era o que eu pretendia. Eu queria realmente aprofundar bastante no detalhamento, oferecer e mais fundo mesmo em cada trabalho, trabalhar muito a vegetação e tudo isso. Então eu diminuí, eu tinha 8 arquitetos, tenho 4. Aí o escritório ele funciona hoje com o número de projetos que ele tem a capacidade de atender. Então é isso que é dessa maneira que eu estou trabalhando. Aí cada arquiteto ele é responsável por um número de projetos e aí, enfim, todos evidentemente informatizados, tudo isso. Aí eu tenho sempre uma leitura, o desenvolvimento do estudo preliminar de cada um. E aí, então sim a primeira, o estudo preliminar anteprojeto é feito por mim, junto com, e aí no estudo preliminar ele é feito por mim, o anteprojeto já tem uma, aí eu realmente quero que cada vez mais cada um consiga contribuir mesmo. Só voltando dessa coisa da organização, aí cada arquiteto, aí, nessa coordenação de projeto, aí hoje eles estão trabalhando também vinculados à obra, então eles fazem também, acompanham todo o projeto, que faz essa comunicação com o cliente, com o engenheiro, com algumas reuniões também, e daí vão à obra, viajam, e eu quero que participem também da execução, porque é uma coisa, a maneira de eu trabalhar, e eu acho que aí eles têm que participar disso, né? E tem execução direta e tem uma outra forma de fazer execução. A execução eu tenho alguns 5 empreiteiros, eu tenho um no Rio e 4 em São Paulo que aí executam os trabalhos, né? E aí eu acompanho. E no Rio você trabalha com residências, basicamente? Ou condomínios também? Não, residências. Condomínios de apartamentos só em São Paulo? Só em São Paulo. No Rio eu só fiz o downtown e... Fez bastante. Mas não é uma coisa que... Os cariocas, eles são bastante bairristas, né? Quando eu fiz o downtown, eu sofri uma pressão alucinada, né? De eu estar fazendo, ser uma paulista fazendo um trabalho. Foi bastante... Foi incrível, foi uma coisa muito pesada, inclusive, assim. Foi difícil trabalhar lá, eu tive uma pressão muito grande, assim, da categoria local. Foi complicado, não foi fácil. Como é que você vê, você há 2 perguntas, você pode separar ou não. Como você vê a mudança de programas e solicitações dos projetos de paisagismo nesses últimos anos? Durante o seu percurso, quando você começou, que você pedia, evoluiu, aumentou? Qual é a diferença de mercado que você vê? A postura é a mesma do cliente, do empreendedor? Eu acho que hoje... Ou você que tem uma condição melhor de trabalho, talvez, do que você tinha antes, e as posições são as mesmas, como é que é? Não, eu acho que mudou a solicitação. Eu acho que o grande desafio é você continuar, como a gente estava falando, é você manter o que você pretende fazer do teu trabalho, apesar disso. Porque hoje tem um modismo do paisagismo muito pernicioso. Quer dizer, o paisagismo tem um status, como tem da decoração. Então, você contratar na área, tanto isso, não só na área residencial, na área... Todos nos empreendimentos imobiliários, é um status para o empreendimento ou para a residência você contratar um paisagismo. E as pessoas não sabem o que é isso que elas estão contratando. E muitas, quer dizer, essas residências, às vezes a pessoa tem a possibilidade de fazer enormes, grandes coisas e tudo, mas ela é uma coisa muito, é uma leitura muito primária do paisagismo. Mas eu acho muito... E isso se reflete
eu acho muito interessante. Você hoje tem trabalhos equiparados na produção de paisagismo, como de boa qualidade, mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E acho difícil até entender o que é um bom projeto. Ou, quer dizer, como eu falei, a gente sempre persegue fazer um bom projeto. Às vezes você não acerta, às vezes você acerta, mas você tem, pelo menos mantém vamos dizer, as condições, vamos dizer, corretas do projeto. Porém, a leitura do que muitas coisas são entendidas como um bom projeto e elas não têm nenhuma estrutura mínima para serem consideradas. Uso de vegetação completamente errada, colagem que é o que tem sido feito muito, né? Colagem de referências, porque a gente usa as referências, mas hoje tem uma série de projetos sendo feitos que são colagens de revistas importadas, de livros, você identifica até onde que está o quê. Então, eu acho que a solicitação, acho que quem procurava antigamente um projeto de paisagismo já eram pessoas que tinham uma vivência do que é, ou pelo menos entendiam a necessidade, ou tinham, já estavam familiarizadas com a necessidade de se trabalhar externa. Hoje elas procuram muito porque é um status, então elas nem sabem o que elas estão procurando. Como é que você enfrenta essa situação? Um cantor ou uma cantora, alguém que seja, te procura para fazer algum coronado da temporada, te procura, como é que fica esse diálogo com esse cliente novo que não entende, como você consegue? Eu acho que aí é uma coisa até muito gozada. Você falou de cantor, uma pessoa que foi uma delícia trabalhar foi o Lulu Santos, por exemplo, que eu fiz a cobertura da casa dele na família dele no Rio e ele, por exemplo, foi uma pessoa assim que não conhecia muito planta, mas no entanto ele tinha uma maneira de lidar, ele entendia. Bom, ele fazia poesia das plantas, era uma delícia, assim, quer dizer, tem surpresas muito gostosas no trabalho da gente. Ele foi uma pessoa deliciosa de trabalhar. Acho que até essas pessoas têm um pouco mais, também te deixam um pouco mais livres para trabalhar. Agora, é difícil, por exemplo, tem situações onde eu acho mais complicado quererem quase como se fosse você violentar, por exemplo, uma paisagem natural por conta do desentendimento todo, até do morar, né? Quer dizer, se você vai, por exemplo, para Itacaré, que é um paraíso, é uma paisagem natural esplêndida, você vai construir uma casa ali que destrói o morro, e aí de repente você olha e fala assim, puxa, mas isso já aconteceu comigo ali. Bom, aqui eu vou fazer vou olhar o mar. Falei, bom, aqui você não vai olhar o mar, porque olhando na planta, tem um morro de 5 metros. Não, mas porque isso é uma coisa interessante. Os arquitetos têm uma dificuldade enorme de entender o terreno, de modo geral. Enorme. Não sei, eles não conseguem ler uma planta, um levantamento topográfico. E aí entra, isso é uma coisa que eu tenho podido contribuir, especialmente nessas distorções, na hora de implantar a arquitetura, porque eu tenho salvado realmente grandes áreas por conta de você fazer o arquiteto entender, ou o cliente, que você não pode, de repente, ir para um lugar desse e destruir uma falésia de 5 metros de altura, porque tudo no fim é permitido. Quer dizer, essa é a grande pena, né? O controle ele é bastante irregular e, na verdade, eles têm um preço. Essa é uma verdade bastante triste, assim. Mas de que você, puxa, então muda o projeto, você não pode fazer isso. É quase ensinar. Aí, puxa, isso aqui tem um vale, por que você não desloca 10 metros a casa, você encaixa no terreno e você não precisa cortar um morro? Então aí, puxa, é mesmo. Então, esse tipo é quase um ensinamento. Você ensina, você faz a pessoa entender o terreno. E às vezes é possível, às vezes não é possível. Já teve casos que eu tive que sair, mas
É bastante... Você tem que quase educar a pessoa a ler a paisagem, a avaliar a intervenção, porque como tudo tem, o dinheiro em princípio resolveria tudo, e isso que é pernicioso, né? Quer dizer, depois a gente recupera essa área, só que uma falésia é dificílimo de você pôr qualquer coisa em cima, né? Então, mas às vezes não é possível, às vezes não... E por outro lado, você tem tido problemas com os órgãos de fiscalização de meio ambiente, né? As secretarias? Tenho, mas... Porque você acha que tem uma incompreensão e uma aplicação, às vezes, muito limitada da legislação, ou porque se criam dificuldades para se vender facilidades, ou... Acho que até mais isso. Eu acho, por exemplo, que dentro da cidade de São Paulo, a legislação da maneira como ela é, que seria bastante interessante, bastante bem-vinda se ela realmente tivesse como finalidade a preservação. O que tem acontecido na prática é que, e não combina, né? A prefeitura corta 100 árvores, 150 árvores, aí você quer transplantar um jasmim-manga no Jardim Europa e não consegue, sem autorização. Uma árvore que a gente sabe que você pode transplantar ela com 5 metros de altura de um dia para o outro, que não acontece nada. Então, esses parâmetros, sabe? Ou um pinheiro todo estragado que você não pode tirar. Mas aí alguém vai lá e consegue arrancar uma sibipiruna. Então, da maneira como a legislação está colocada, ela dá margem a todo tipo de desvio mesmo. Quer dizer, a Polícia Florestal, obras no Jardim Europa, por exemplo, já tem Polícia Florestal, tem... Agora, infelizmente, isso é uma verdade. Cada órgão desse tem um preço. Quer dizer, na prática, não tem nada feito para... Acho muito bem-vindo, sim, se for o IBAMA nas áreas tipo Paraty, áreas de... É muito complicado, quer dizer, o critério deles... Eu fiz uma casa agora em Araras, na Serra, tem um projeto do Márcio Kogan. Foi começado pelo Cláudio Bernardes, depois que o Cláudio morreu, o Kogan que terminou e tudo. É uma casa implantada num terreno, um rio maravilhoso, na serra, que não tem nem acesso a carro. O carro para na rua, você vai para uma passarela, entra na casa, que é um caixote. É uma arquitetura belíssima. Assim. A gente restaurou toda a encosta do rio. Quer dizer, hoje você vai lá, está tudo plantadíssimo, está impecável. Foram tiradas pouquíssimas árvores, em compensação eu plantei 300 árvores e a obra está sendo sistematicamente multada. Então, é complicado, isso não existe uma clareza mesmo. Por outro lado, tem uma obra do lado que tirou toda a mata ciliar, estão fazendo uma casa que é quase uma pousada e ela está liberada. É muito... Então, realmente... Acho que toda a legislação, se a legislação ela fosse, realmente ela fosse considerada, levada mesmo criteriosamente, ela fosse seguida mesmo para valer, ela seria bem-vinda, adequando esses critérios todos aí. Por exemplo, em São Paulo, que eu acho que eles são bastante complicados. Porém, na prática, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Quer dizer, uma obra em Paraty, por exemplo, numa ilha, a obra está embargada agora que ela está pronta. É uma casa de 2.000 metros. Todo mundo passou por aquela ilha durante 2 anos da obra e agora eles embargaram. É evidente que a obra vai ser liberada, né? Então, isso é complicado, é um dado, né? E como é que você vê as transformações pessoais suas desde que você começou
depois que você começou já a trabalhar com seus próprios escritórios, sua própria empresa, o seu modo de pensar o projeto, até mesmo no tempo do DEPAV, como você pensava, como você pensa hoje, mudou? O que mudou? O que continua igual? O procedimento continua igual, mudou a forma, a expressão, mudou? O que mudou? Eu vou complementar a pergunta dele. Com relação você recebe a arquitetura daquele projeto, das diversas casas, uma é feita por um arquiteto, outra por outro e tal. Eles têm linguagens arquitetônicas distintas, além dos terrenos, das solicitações dos clientes. Você se reporta a essa arquitetura para a linguagem do seu projeto, ou você... qual é o grau de relação com essa arquitetura? Ou o seu projeto vai independente? Não, mas isso é uma pergunta. Não, mas é que tem a ver um pouco com a postura de projeto que ela vai falar também, se mudou ou não, né? Tem alguma coisa que vê, as perguntas se nem entrelaçam. O seu grau de dependência, ou independência em relação à arquitetura? A arquitetura. Eu acho que ela tem, para mim, ela é interdependente. De qualquer maneira, ela está ligada. Se eu considero uma má arquitetura, até eu vou tentar no meu projeto minimizar isso. Mas é impossível que você... Lógico que eu não vou repetir elementos no projeto de uma arquitetura que eu não considero boa, mas eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com bons arquitetos, né? Eu trabalhei muito com o Cláudio, que foi uma experiência... muito rica nesse sentido da liberdade, né? Com essa liberdade que ele tinha, a generosidade, ele era todo irreverente e a arquitetura dele era irreverente. Então, ele me deu... A cada arquiteto que eu fui trabalhando, meu trabalho foi sendo complementado de certa forma. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com um projeto do Isai ou do Márcio, é uma outra arquitetura, completamente, os dois muito próximos, mas não quer dizer que o meu projeto vai ficar mais rígido, endurecido. Ele pode até ser... A arquitetura ela vai sempre ser referência para mim, ou como uma maneira de eu reforçar a arquitetura, ou ao contrário, quer dizer, de justamente... Eu já fiz projeto para uma casa do Isai que o projeto era uma coisa completamente diferente completamente solto, bagunçado, desorganizado, uma mata quase, numa arquitetura completamente limpa. Agora, acho que a arquitetura está sempre presente. E já fiz o possível para esconder a arquitetura mesmo, porque em algumas vezes ela... Inclusive, um problema que a gente tem hoje dessas casas monumentais é um erro de escala em relação ao terreno, em relação a casas enormes e altíssimas em terrenos, às vezes grandes, mas acabam ocupando tudo, e que aí o jardim tem a função de tentar diminuir um pouco todo esse peso da arquitetura, alturas e tudo. Então, eu acho que ela está sempre tem uma conversa, ou seja, e elementos arquitetônicos, sim, de detalhamento de piso, de definição de materiais e tudo, eu acho que sempre tem uma integração. Eu acho isso absolutamente importante, né? Agora, em relação àquilo que você perguntou, eu acho que eu comecei num trabalho, até esses dias eu estava atualizando o portfólio meu, que está sempre super atrasado, bagunçado, eu não tenho site, é tudo complicado. E é tudo meio, essas coisas eu não consigo fazer. Mas eu sempre ando com máquina, quando eu vou nas obras, eu estava com uma série de fotos. E de repente eu vi projetos antigos meus, que eu consegui, finalmente estão lá, todos os portfólios arrumados. De 10 anos atrás, que eu poderia ter feito hoje. Sabe, que eles estariam... seriam projetos que eu repetiria. O que você não repetiria? O que eu não... Sabe, eu acho que... O que eu acho que hoje eu faço melhor eu tenho uma intimidade muito maior com o desenho do terreno, que
Eu acho que isso é uma coisa que a gente, mesmo de percepção, então eu acho que eu desenho um terreno hoje, e é uma coisa que a gente tem feito bem. Eu acho que eu desenho muito melhor do que eu fazia. Quer dizer, movimentar um terreno, integrar, ajustar a arquitetura ao terreno existente, e que eu acho que isso muda bastante, traz elementos importantes depois para o desenho da paisagem. Pegar um trator e fazer o trator mexer, lógico, em cima de um projeto inicial, mas isso eu acho que hoje faço melhor. O detalhamento os detalhes todos de projeto, eu acho que eles vão se aprimorando. Então, eu tenho essa coisa crítica, puxa, esse banco, eu errei na medida, eu devia ter feito ele mais fino, eu devia ter feito ele... Enfim, esses acertos todos, uso de materiais, que você com a experiência você já sabe coisas que deram certo, que não deram certo, que você vai repetir. Mas eu procuro sempre desenvolver algum tipo de desenho diferente, de pisos que eu nunca usei, uso da pedra. Tem uma coisa quase meio artesanal no trabalho, assim, de tentar descobrir usos de coisas novas, assim. E eu acho que mais isso, sabe? Eu acho que nesse sentido eu não sei se eu não faria determinadas coisas, mas tem coisas que eu fiz que poderiam ter ficado melhores e outras que eu não faria, de repente, de algum detalhamento. Não da concepção do projeto, assim. De certa forma, como a gente sempre procurou fazer no escritório um trabalho que tivesse fosse muito particular para aquela obra específica, ele acaba sendo um projeto que ele quase que não se repete, né? Então, eu diria... Agora, lógico, errei muitas vezes no uso da vegetação, fui aprendendo, então tem coisas que hoje eu não faria. Hoje eu tenho um projeto talvez mais limpo, deixo mais por conta do tempo fazer as coisas crescerem, quer dizer, eu acho que são acertos, né, de trabalho. Agora, evidente que se eu vou fazer uma loja, eu tenho a maneira de você pensar aquele jardim é diferente de um jardim de uma residência, né? Agora, no desenho, eu reconheceria, sabe, os trabalhos. Eu não sei, é difícil para eu dizer como é que é o meu desenho de jardim, assim, né? Mas eu acho que eu não vejo que eu tenha mudado na linguagem, sabe? Propriamente não. E você falou de vários projetos que são visíveis que você fez, né? Está na mídia, a gente tem acesso fácil. E você falou rapidamente do Downtown, que foi difícil o trabalho. Fala um pouco de como esse trabalho veio, qual é o grau de liberdade, o grau de... esse trabalho... Que ele é um trabalho bastante visível, bastante importante, porque é um trabalho que está aí, de grande porte, os poucos shoppings abertos no Brasil, se não for o único, totalmente aberto. Que é um centro comercial, né, na verdade. Esse projeto, ele teve, na verdade, o início dele foi, quando eu fui chamada, o projeto, a implantação, eu não participei da implantação. A implantação, a maneira de distribuição dos prédios, do sistema viário, alguma coisa eu alterei, mas ele, em princípio, já estava estabelecido. E tinha um outro projeto de paisagismo que tinha sido feito. E aí, então, o projeto de arquitetura era do Conde, né, do escritório do Paulo Conde. Aí, quando eu entrei no projeto, foi em função de dar um novo caráter ao empreendimento, até por conta de uma legislação, enfim, precisariam fazer uma compensação de áreas em função de ter uma área de restinga. Lá no Rio, inclusive, a legislação era muito mais objetiva, sabe? Muito mais limpa, então ela dá muito menos margem a interpretações. Ela é uma lei mais clara, bastante interessante. Quer dizer, você tem
em qualquer área que você faça de projeto de área externa, de construção, você tem ali que plantar X metros quadrados de área verde, é tudo muito limpo, assim. E aí, eu fiz uma proposta de, naquele eixo central do projeto, né, porque ele tem um grande eixo central, e aí você tem aquela praça que você falou, que é uma praça que fica contida entre alguns prédios e algumas pracinhas. Então, nesse grande eixo, eu sugeri até ao Ministério Público, né, a que fizesse um jardim de restinga ali, que era uma ideia até de trazer para as pessoas elementos da vegetação de restinga que quase ninguém conhece, porque todo mundo conhece assim, as coisas, plantas básicas ali do mangue, e muito pouca gente sabia do número de... Até eu mesma me surpreendi com a quantidade de frutas, enfim, que aí eu fui estudando que tinham na restinga. E aí e propus que em todas as áreas as ruas fossem arborizadas com árvores nativas e tivesse um grande número de aves circundando, e aí foi aceito, quer dizer, ele, como proposta, o Ministério Público aceitou, e aí eu entrei para fazer essa... Aí sim, eu tive, vamos dizer, a liberdade de fazer toda a área externa. Dentro de uma verba bastante apertada, aí não era tinha um limite de uma verba, não era grande, então a seleção de materiais escolhida era concreto, blocrete, mosaico português, não tinha, tinha que ser os materiais mais simples, e o uso da vegetação completamente livre. Porém, o contato não foi não foi agradável, vamos dizer, toda essa conversa com história de arquitetura foi uma coisa muito sofrida, muito difícil, não foi uma boa experiência nesse sentido. O cliente, que era esse empreendimento, pertencia, pertenceu de uma parte, à família, às organizações Globo, então aí eu realmente tive a possibilidade de fazer o projeto da maneira que eu quis, embora houve alguns problemas de execução da parte civil, mas foi bastante rico o processo. Foi uma obra muito pesada, a área externa tem 65 mil metros quadrados de área trabalhada, e foi um projeto que a gente fiscalizou ele inteiro, quer dizer, vivia no canteiro de obras, até dengue eu peguei na época por conta da obra. E aí a gente optou por fazer era uma arquitetura muito colorida, então nós selecionamos 3 cores básicas de pisos, né, que era ocre, concreto, terracota e branco, e fomos trabalhando em cada canto, tinha uma linguagem básica do projeto, e cada canto, cada pracinha ia sendo tratada com variações desse desenho. Foi um trabalho que nós desenvolvemos quase 200 pranchas, assim, porque foi tudo detalhado. É uma área praticamente toda sobre laje, então tem uma série aquela praça, que eles falam, é uma praça que foi feita aquele movimento de terra para poder atender a isso, e eu tive essa possibilidade de executar o jardim, aí foi uma execução bastante difícil, porque nós tínhamos, na época, 60 jardineiros trabalhando lá, assim, foi um trabalho bastante complicado, árvores, aí fui ao Espírito Santo buscar a planta de restinga, no Rio alguma coisa, enfim, árvores nativas do Rio, São Paulo, muita coisa de São Paulo. O Rio tem uma produção até pequena de plantas, né, por incrível que pareça. E a demanda isso que a gente tem uma dificuldade enorme, né? Esse é um ponto de execução que a gente não tem
material para... Os viveiros, agora estão aparecendo os viveiros começando a produzir? Agora está começando, né, alguma coisa, mas é tudo muito amador. Lá para o Banco de Boston a gente teve que catar a planta em tudo que foi canto, no Rodoanel, desapropriação, as árvores grandes não tinha, é sempre difícil. Lá no Downtown não tinha nada muito grande e foi tudo, assim, mas foi difícil juntar todas aquelas árvores, tem mais de 3, 4 mil árvores plantadas ali. Ora, é um lugar que acabou sendo hoje bastante utilizado, né? As árvores estão se desenvolvendo, então é difícil assim ter que começa a ter esses trabalhos depois de um tempo, eles começam a agregar coisas, né? Cerquinhas, florzinhas, então você perde um pouco o controle. Mas foi uma experiência de trabalho de detalhamento de projetos bastante importante. Enfim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não é uma pergunta, é um testemunho. A Isabel trata algumas plantas, por exemplo, no primeiro contato que eu tive, antes eu achava que alguns guaimbês eram coisa da minha avó. Por exemplo, uma bromelinha que eu vi ela usando uma vez, uma bromelinha meio sequinha, assim, pequenininha, feinha, numa composição, mas com a escala certa e numa composição certa, ela fica muito bonita, ela fica maravilhosa. Então, talvez, achar, assim, a Isabel podia falar dessa parte de composição de plantas, porque tem muita gente que usa a planta bonita, do jeito isolada, usa aquelas, não faz a composição, né? Usa do potencial que a planta tem isolada e coloca ela isolada num ponto do jardim, e aquilo é o jardim, é o projeto. E o projeto da Isabel não é a planta isolada, é a composição de plantas que não estão na moda, que têm a beleza delas, que vai ser resgatada pelo projeto. Eu tenho isso, sim. A gente tem, eu procuro usar, até resgatar certas plantas, porque esse modismo dos projetos, eles acabaram destinando determinadas, algumas plantas que ficaram estigmatizadas, né? A fênix é colocada na porta dos restaurantes nos vasinhos, a samambaia, de repente, coitada, a samambaia ficou dos anos 60 símbolo, né, de uma coisa daquele sofá de tijolo, aquelas estantes. Então, algumas plantas foram sendo... e eu não tenho preconceito, em princípio, realmente. A samambaia é uma planta que eu adoro usar, ela tem usos bastante especiais, assim, né? Usar ela no chão como forração, usar de repente ela pendente em jardineira interna, e a combinação mesmo para resgatar a begônia. A begônia é uma planta que eu uso muito por conta dos tons que ela tem, trabalhar os tons de verde, os coloridos, as flores delicadas, porque através dessa mistura de plantas ou não, né, ou grandes áreas, como você fala, quando eu penso na planta, eu penso na sensação. Hoje a gente estava fazendo um projeto de manhã e que eu queria dar era um pátio meio seco, sem graça. Falei, puxa, a gente podia... até uma casa do Márcio Koga, tinha um flamboyant, eu falei, puxa, a gente tivesse aqui, fizesse um piso de umas pedras e de repente desse uma sensação de umidade para esse lugar, que dessa pedra saísse um musgo. E aí eu comecei a fazer um pouco essa viagem. Aí se eu pusesse aqui umas begônias, daquelas begônias da minha avó, umas florzinhas brancas que dá uma leveza misturada com uma renda portuguesa que corre pela pedra. Mas buscando um pouco essa sensação de você da umidade,
ao mesmo tempo de você ir perceber, você está parado ali e começar a perceber essas diferenças. Então, isso é um tema que eu persigo mesmo, de usar, inclusive, novas plantas, né? De usar de uma maneira até diferente mesmo, né? Como você está falando. Os capins, por exemplo, quando eu comecei a usar capim, que é um negócio... Eu tenho um jardim, até meu, um lugar, que tem tudo, cana-de-açúcar, tem capim de todos os tipos. E até nesse fim de semana eu estava olhando aquilo à tarde, quer dizer, os tons de verde que tem num capim, nos capins, eles são maravilhosos, é cinza, verde escuro, vermelho, e o capim ele mexe, né? Ele bate o vento, a flor do capim, quando bate o sol, ela irradia. Então começa a te dar uma série de sensações boas, assim, Então o uso disso, na verdade, é buscando um pouco essa sensação, né? De percebendo essas diferenças. E a gente tem feito, sim, até, por exemplo, tem alguns clientes, eu fiz um projeto na Bahia, até não é uma casa que até era do Nizam Guanais, que gostava de umas coisas, queria umas coisas de Bahia, enfim, as coisas de crença, umas babosas, umas São Severo, do Nizam Guanais. E ficou um jardim que eu brinquei, eu fiz um jardim com bastante colorido, buscando essas cores, tipo, bromélias que tinham lá e tudo, pegando tudo em grandes quantidades, de repente assim, um canteirão enorme de Sansevéria, e aí as cores todas misturadas, é um uso da Sansevéria, da espadinha de São Jorge, que junto que de repente com uma ananás ali, ela acabou tendo ela teve o tom dela do verde escuro, que é um tom triste, de repente teve junto com a ananás amarelo, rosa e branco, ele apareceu de uma maneira completamente diferente. É um exercício, mas é um laboratório. Eu acho que isso... por isso eu penso que a execução, no meu caso, ela é particularmente interessante. Eu não tenho como pôr num projeto que você põe uma begoninha aqui você bota a renda, aqui é uma coisa que vai na hora acontecendo um pouco. Talvez essa seja a minha necessidade de executar, por conta desse trabalho esse uso da vegetação que é meio particular, assim, né? Uma pergunta a mais? Tinha ficado clara a opção porque um escritório menor. E talvez não tivesse ficado tão clara porque não um escritório maior, com projetos maiores, feito coisas mais fora, sem o acompanhamento mais próximo. Isso aí acho que acaba ficando claro. É uma tendência. Eu acho que porque o escritório maior, ele já é um outro tipo de projeto, né? Sim, tendo um trabalho, como agora até tem um trabalho desde que está se desenvolvendo mais, aí a gente tem até uma equipe que pode fazer aquele projeto, não como uma rotina. Porque justamente é a dificuldade de você ter esse tipo de trabalho, até o próprio downtown, porque no downtown eu tenho uma série de coisas ali que tem um detalhamento, né? Que eu não poderia ter num trabalho no escritório grande. Eu acho que é difícil. Eu pelo menos não consegui ter esse tipo de organização que eu dê conta disso. Não sei, é uma opção, né? Uma questão mais? Bom, Isabel, queria agradecer. Se você quiser colocar alguma coisa que você acha que você gostaria de falar, deixar. Isso aqui é um documento, né? A ideia é fazer um documento, é o pensamento que os paisagistas estão pensando nesse início do século XX e XXI. Eu acho que uma coisa que eu até reforçar um pouco aquilo que eu falei, quer dizer, qual que é a missão do nosso trabalho hoje, né? Eu acho que nós, com essa oportunidade de trabalhar com o elemento natural, eu acho que é isso, é criar esses espaços de resgate das simplicidades das coisas e da essência. E sim, perseguir mais do que nunca o respeito à paisagem. Eu acho que esse
E sem medo realmente de ir contra uma série de estándares, né, que estão sendo colocados para a gente, de dogmas, de coisas a serem perseguidas que de repente não são corretas, né? Eu acho que a gente deve ser muito ético no trabalho, sabe? Essa é uma coisa que eu tenho perseguido muito e que eu no meu escritório eu sou absolutamente clara em relação a isso. Quer dizer, a ética do trabalho na atividade profissional, eu acho que ela é... Isso vai se refletir em todas né, em todos os procedimentos e etapas do trabalho, né? Eu acho que é isso.